Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aí mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol. Já vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos ao que interessa. Quinta rodada do Brasileirão, São Paulo 2, Santos 1. Enfim, veio a primeira vitória do tricolor nesse Brasileiro de 2025. Finalmente, graças a Deus. Poderia ter sido melhor. O São Paulo, pelo que apresentou no primeiro tempo, poderia ter tido um placar mais folgado, mas a essa altura o que importa são os 3 pontos. Bom, eu queria destacar primeiro a atuação do André Silva no primeiro tempo. Eu achei que foi uma atuação boa. Eu não vou aqui chegar e falar que, nossa, não, o André Silva foi ótimo, foi excelente, não. Ele se movimentou bem, se posicionou bem, fez um gol que, pelo amor de Deus, se ele perdesse aquele gol também, né? Mas fez um bom primeiro tempo. E quando eu tava assistindo, eu falei, nossa, vou ter que fazer uma meia-culpa, porque no vídeo passado eu detonei o André Silva. Falando que ele era ruim, que não sei o quê. Eu falei, bom, vou ter que fazer uma meia-culpa, porque, por enquanto, o cara tá indo bem. Mas chegou o segundo tempo, aí voltou a ser aquele André Silva de antes. Que só fez caca. Passe errado, passes, assim, infantis, contra-ataques que seria muito bom para o São Paulo e ele acaba perdendo o tempo da bola, ou faz o outro passe errado. Enfim, voltou a ser aquele André Silva que a gente conhece. Então, assim, ok, ele fez um bom primeiro tempo, eu achei. Parabéns pelo gol, que ele sempre faça um gol. Mas isso não pode também camuflar a limitação do André Silva. Falar, não, agora o cara é craque. Não, ele ainda é um jogador muito limitado e eu acho que a camisa do São Paulo é muito pesada para ele. Apesar de, às vezes, ele fazer, sim, um gol ou outro. Mas, enfim, parabéns pro gol para ele. Ainda bem, graças a Deus, que continue assim. Torço pela evolução dele. Eu quero queimar a língua. Eu espero que ele evolua e realmente se torne um jogador bom, um jogador importante para o São Paulo, mas, ao que tudo indica, não vai ser bem isso. Mais um bom jogo dos garotos da base. Lucas Ferreira e o Matheus Alves. Matheus Alves, inclusive, que deu uma assistência muito boa para o André Silva, né? E foram jogos, assim, um jogo bom desses dois. Eu gostei da atuação, mais uma vez, do Matheus Alves e do Lucas Ferreira. Principalmente do Lucas Ferreira. Ele é um cara que você vê que ele realmente, assim, faz a diferença na jogada. Ele pega a bola, ele briga, ele tenta. Ele não é aquele jogador de fazer drible assim para chamar atenção, para se mostrar, não. Ele faz o drible quando é necessário fazer, aqueles cortes para realmente avançar para o ataque. Ele faz o drible como um instrumento do futebol para avançar até o gol. E não como um instrumento para fazer propaganda de si próprio. Diferente do Matheus Alves. O Matheus Alves, apesar de eu gostar dele, eu percebo que ele tem essa vaidade de querer driblar, fazer alguns dribles desnecessários, e geralmente ele acaba perdendo a bola. Não digo que ele fez isso hoje, né? Hoje eu não lembro de uma jogada assim dele, mas em outros jogos, principalmente na Copinha, ele fazia muito isso. O primeiro tempo do São Paulo, em geral, foi muito bom. Eu gostei do primeiro tempo do São Paulo, apesar do gol do Santos no final. Aquilo foi realmente, assim, faz parte do futebol. Foi pênalti pro Santos, indiscutível. E o Tiquinho foi lá e fez o gol. Beleza. E apesar do Rafael não ter pego o pênalti, que não dá pra culpar o goleiro, né? Mas, em questão de pênalti, raramente o goleiro ele tem culpa quando é gol de pênalti. O Rafael, ele salvou. Pra mim, o Rafael, aquela defesa que ele fez no finzinho do segundo tempo, que garantiu a vitória do São Paulo, aquela defesa, pra mim, ou daria fácil o prêmio de craque do jogo pra ele. Apesar de outros jogadores terem feito uma boa atuação, como é o caso do Ferreirinha. Mais um jogo interessante do Ferreirinha. Detalhe, o Luciano não jogou. E o Ferreirinha ficou mais solto, não ficou jogando em função do Luciano,
Porque quando o Luciano tá em campo, o Ferreirinha joga em função dele, não em função do São Paulo. Joga em função do Luciano. E o Ferreirinha, quando está sem o Luciano, o Ferreirinha ele consegue progredir, evoluir mais nas jogadas. Mais um gol dele. O Neto que se cuide, vai ter que comprar uma tanguinha lá. Mas o Rafael, gente, pelo amor de Deus, que defesa fantástica. Aquilo pra mim foi uma defesaça. Uma defesaça mesmo. Salvou o São Paulo. O segundo tempo, bom, já falei do André Silva. Falar agora, é claro, do Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia odeia o Rian Francisco, porque não é possível. Não coloca o moleque. Quase colocou o Luca, colocou o Rodriguinho, quase colocou o Luca, que beleza, eu acho que merece mesmo chances no São Paulo. Mais um jogador da base. Eu não entendi o que aconteceu, porque no final ele abortou a substituição, ele não quis substituir, mas ele a princípio ia colocar o Luca, mas não coloca o Rian Francisco. É impressionante. É impressionante. Ou é muita assim, teimosia e burrice do Zubeldia, ou tem coisa aí no meio. Não sei, às vezes o Zubeldia não. Por questões assim contratuais do Rian Francisco, acordos com a diretoria, pré-acordos com algum time da Europa, às vezes não vai colocar um moleque para jogar. Não sei. O que passou pela minha cabeça é que talvez o Rian Francisco já esteja acordado com algum time da Europa, só que esse time exigiu que o Rian Francisco jogasse muito pouco para não causar uma lesão, para não correr risco de lesão. Não sei. Não sei se isso é possível, se pode ser isso, mas é uma ideia que passou pela minha cabeça, porque eu não consigo entender essa estratégia do Zubeldia em não colocar o Rian Francisco. É simplesmente assim, uma das joias, se não a joia da base do São Paulo desse ano, e ele não joga, não coloca o moleque para jogar. Impressionante. Outra coisa, o Zubeldia ele demora para substituir, é impressionante. Não é só ele, acho que muitos técnicos demoram para substituir, mas como ele é o técnico do São Paulo, vou falar dele, óbvio. O Lucas Ferreira, chega uma hora que o Lucas Ferreira fez um bom jogo, mas ele cansou. Ele ficou pregado em campo. Tava na hora de tirar ele. E demorou para tirar. Era para ter tirado antes. E é claro, o André Silva. É impressionante, não tira o André Silva. E quando finalmente vai fazer uma substituição, mantém o Bagre lá em campo. Repito, beleza, fez um gol, ok, obrigado, André Silva. Mas seria bom que fizesse, todos os jogos fizessem um primeiro tempo assim. Se todos os jogos fizessem um primeiro tempo assim, beleza. Mas o problema é que acho que só daqui 3, 4 jogos que o André Silva talvez faça outro bom primeiro tempo como fez hoje. E, para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o árbitro, Wilton Pereira Sampaio. Primeiro tempo interessante, eu achei que ele apitou bem, mas no segundo tempo, pelo amor de Deus, é mais um jogo em que o São Paulo é prejudicado pela arbitragem. Apesar de todos os esforços do juizão, o Santos não conseguiu arrancar um empate. Por que eu digo isso? Porque teve um pênalti assim claríssimo em cima do Matheus Alves, cometido pelo Frazão, goleiro do Santos, mas assim, claro. E o VAR nem chamou o juiz. Ou chamou e o juiz não quis ir. Mas eu acho que o VAR nem chamou. E teve um outro lance do Rodriguinho, que aliás eu gostei, apesar de não ter muito tempo para ele, mas a pouca minutagem eu achei que ele mostrou personalidade. E o Rodriguinho, ele consegue fazer um gol ali. Ele desarma o zagueiro do Santos, tenta lá, briga pela bola, desarma e chuta pro gol. Só que o juiz marca o gol. Só que o juiz nem esperou a jogada terminar e já marcou falta do Rodriguinho. E assim, era um lance discutível, porque olhando a primeiro momento, não sei. Não sei se realmente foi falta. E por que eu falo que não sei? Porque a porcaria da Globo, pelo menos até o fim do jogo, não mostra o lance. Não lembro da Globo ter mostrado o lance. Se ela mostrou, me desculpa, eu me distraí e não vi, mas ela não mostrou o replay da possível falta do Rodriguinho em cima do zagueiro, depois que ele fez. Que resultou no gol dele. A porcaria da Globo não volta o lance, não mostra o replay. Mas eu achei, à primeira vista,
Eu achei estranho. Pode ser que realmente tenha sido falta. Vai, pega o replay lá e mostra lá que o Rodriguinho fez carga em cima do zagueiro, sei lá. Mas, pô, pelo menos mostrar o replay, né? Pra gente tirar uma conclusão. E além disso, o Wilton Pereira Sampaio, assim, impressionante. Distribuiu o cartão pros jogadores de São Paulo. E pro Santos, distribuiu um ou outro. No final do jogo, quando o Wilton terminou a partida, veio um jogador do Santos, assim, mas começou a reclamar, assim, pro árbitro, pedindo mais tempo, né? Falou, pô, mas se acabou agora o jogo? A gente tava no ataque, que não sei o quê. E o Wilton Pereira lá conversando numa boa com o cara. Se fosse jogador do São Paulo, ele já teria mostrado um amarelo. E mesmo tendo sido o fim do jogo, ele tem esse direito, tá? O árbitro ele pode dar cartão pro jogador mesmo depois do fim do jogo, seja cartão amarelo ou vermelho. Teve uma falta pro Santos, que o Santos cobrou quase com a bola rolando, praticamente, em que o Wilton Pereira Sampaio deixou seguir e quase resultou num gol do Santos. O Rafael foi reclamar com o árbitro, óbvio, falou, pô, mas se sempre trava o jogo, e o Wilton Pereira ele sempre trava mesmo o jogo. Agora que a bola praticamente rolando, ele bate a bola praticamente rolando e você deixa o jogo seguir, o Rafael foi reclamar, né, com o juizão, com razão, e o senhor Sampaio vai lá e dá um amarelo pro Rafael. Então assim, né, quando é jogador de São Paulo que vai reclamar, é amarelo. Quando é jogador do Santos, era não, vamos conversar. Enfim, o cara acho que tinha que xingar a mãe do juizão para receber o amarelo, se fosse jogador do Santos. E isso mostra também, é claro, a falta de bastidor que o São Paulo tem. Essa porcaria dessa gestão que não consegue, por falta de bastidor, não consegue ter uma arbitragem, no mínimo, que não prejudique o São Paulo. Óbvio, né? Não pode também ser uma arbitragem que beneficie. Tem que ser uma arbitragem neutra, obviamente. Mas o São Paulo não tem condições de exigir perante seja a CBF, seja a FPF, muito menos a Conmebol. O São Paulo não tem moral, não consegue decidir quem que vai ser o árbitro da partida. Outros times, como o Palmeiras, conseguem. Se fosse jogo do Palmeiras, é muito provável que aquele pênalti no Matheus Alves fosse marcado. Eu acho que o pênalti no Matheus Alves, se fosse do Palmeiras, no mínimo ia olhar o VAR. Mas isso é o quê? Isso aí é falta de bastidor. Não tô falando aqui de trapaça, de roubo, tá? Ainda que não necessariamente isso esteja excluído. Mas não é disso que eu estou falando agora. Estou falando simplesmente de bastidor. Tem aqueles juízes, gente, que por algum motivo pega ranço de algum time, é um juiz mais caseiro, ou um juiz que não é tão caseiro assim. Aí o time que tem bastidor consegue dar lá com a lábia, consegue dar uma negociada ali, e isso dentro da legalidade, tá? Dentro das regras. Pra tentar, né, colocar um árbitro ali que seja menos ruim. No mínimo, menos ruim. E o Palmeiras tem bastidor e ele consegue isso. E não tô falando aqui de roubo, de trapaça, tá? Tô falando de coisas que acontecem extra-campo e que fazem parte e sempre fizeram parte do futebol. Manipulação de jogo, comprar árbitro é outra história, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de bastidor. São Paulo, ele não tem bastidor. Mas enfim, é isso que eu queria comentar sobre o jogo de hoje. Finalmente, então, uma vitória, 3 pontos. Eu sei que a torcida do São Paulo tá muito brava com o Zubeldia. Ah, outra coisa. A torcida do São Paulo, em determinado momento, começou a gritar é Luciano. Eu, sinceramente, eu não entendo parte da torcida do São Paulo. Que é uma torcida muito bonita, que apoia o time, que sempre apoiou o time, mas que, às vezes, né, tem carência de ídolo, grita nomes de alguns jogadores, pedindo a entrada de alguns jogadores que, cara, pelo amor de Deus, é bem provável que se o Luciano tivesse entrado, o São Paulo tomaria um empate. Eu não duvido. Então, assim, uma parte da torcida, ela ainda é, com todo respeito, é minha opinião, mas é muito alienada. É muito alienada e carente. Pô, gritar o nome é Luciano, pedindo a entrada do Luciano, pelo amor de Deus. Isso já não é mais uma questão de opinião. O Luciano, ele está ruim.
O tempo dele no São Paulo acabou. Pode até ser que ele faça uma reviravolta, tomara, tomara. Mas o que vem apresentando, né? Não adianta só pedir a cabeça do técnico. Tem jogador ali que não ajuda também. Tem jogador ali que tem que ir embora junto. Então, tá pedindo a cabeça do técnico, beleza, mas tem que pedir a cabeça de alguns jogadores também. E não só de jogador e técnico, tem que pedir a cabeça da gestão. Por que, que fica descendo pau só no técnico, mas quando vai falar do Casares ou do Belmonte, fala de forma meio tímida. Não vejo aquela raiva, aquela ferocidade toda contra a gestão de São Paulo, como é contra o Zubeldia. E aqui eu não estou defendendo o Zubeldia. Eu sou apenas um São Paulino cansado de ver esse ciclo vicioso em que o São Paulo caiu. De trocar técnico e achar que vai melhorar e não melhora nada. Aí troca técnico de novo, acha que vai melhorar e não melhora nada. Esse é o ciclo do São Paulo desde 2009, que vem enganando um torcedor e o torcedor não entende. Boa parte da torcida cai nisso ainda, nesse ciclo. É disso que eu tô falando. O técnico é ruim? Seria interessante mudar? Seria. Mas não pode ficar satisfeito só com isso. Vamos supor que o Zubeldia é demitido e o Dorival volte, que é o desejo de muitos São Paulinos. Beleza. Mas não pode parar aí, agora sim, finalmente. Não. Tem que pedir a cabeça da gestão, tem que pegar no pé dos conselheiros do São Paulo. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, tentando aí dar os nomes dos conselheiros, para a torcida conhecer como é que funciona a estrutura por dentro. Falar, esse é o conselheiro tal, ele tem bastante influência, esse aqui é outro, esse aqui é o Beltrano, esse é o papel dele. Pra ver se a torcida começa também a pressionar esses caras. Não adianta pressionar apenas os técnicos. Porque o que vai acontecer? Vamos supor que os próximos jogos sejam um desastre, o Zubeldia perca para o Libertad, depois perca mais 2 rodadas do Brasileirão, aí finalmente a diretoria demite ele e traz o Dorival. O que vai acontecer? O Dorival vai chegar, vai fazer um bom início de trabalho, vai dar aquela ilusão, aquele gostinho para o torcedor são paulino, só que depois ele vai começar a decair também. Aí vai começar a perder alguns jogos, vai começar a jogar mal, o time vai empatar, vai perder, de repente ganhar um ou outro, mas vai voltar a ser aquele time medíocre. Aí vão pedir a cabeça do Dorival, como pediram em 2023, porque apesar do título da Copa do Brasil, muitos pediram a cabeça do Dorival, porque a campanha no Brasileirão foi pífia e quase resultou no inédito rebaixamento do time. Aí sai o Dorival, depois, não sei, vem quem? O Diniz volta, aí acontece a mesma coisa. E é isso que tem acontecido com o São Paulo nos últimos anos. Nos últimos 15 anos, eu diria. É esse ciclo vicioso. Mas o torcedor não entende que o problema do São Paulo é estrutural. Vai desde os conselheiros até o presidente do clube. Esse é o problema do São Paulo. É um problema estrutural. Existe todo um esquema, um sistema plantado ali no São Paulo, que começou com o Juvenal 3, plantado ali no São Paulo. Talvez tenha começado até um pouquinho antes, no Juvenal 2, talvez, não sei. Mas esse esquema, né, de acordos, de favores, politicagem, vem acontecendo até hoje. Bom, prova disso é o Belmonte estar na diretoria, sendo que ele não poderia estar pelo estatuto. Cadê o torcedor pressionando isso? Falando, viu, o que é isso? Respeita o estatuto. Tira esse cara daí. Mas assim, pressionando mesmo. Xingando. A mesma pressão que tá fazendo contra o Zubeldia fazer contra o Carlos Belmonte, por exemplo. Os conselheiros vitalícios ali, né? Palmeirenses e corintianos que foram nomeados conselheiros vitalícios recentemente. Pegar e pressionar, viu? Que história é essa? Já que eles foram eleitos, vamos pegar o nome de cada um e cobrar depois. Você é palmeirense, você é corintiano, beleza, mas você é conselheiro do São Paulo Futebol Clube e você vai trabalhar pelo bem do clube. Não vai fazer corpo mole, não vai sugar dinheiro do clube. E ficar de olho, fiscalizar esses caras. A torcida tem que fazer esse papel. Não é só cobrar a comissão técnica. Mas é isso que eu queria falar. Eu sei que essa última parte aí, muitos torcedores não vão gostar de ouvir, entendo, compreendo, mas essa é a minha opinião, tá? Uma boa noite a todos, uma feliz Páscoa, claro, uma feliz Páscoa. Deus abençoe cada um de vocês.
Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu, falou!